Tudo bom, doutor Ney? Finalmente a sós. Que coisa boa! Doutor Ney, já estava avisando as mães um pedido seu, que esse bate-papo seja apenas com as mães, né? Que as crianças fiquem brincando, fiquem longe, para que a gente possa ter uma conversa aqui diretamente com as mães. É verdade, eu acho que assim a gente fica mais à vontade, né? Porque alguns temas que a gente possa eventualmente abordar não devam ser ouvidos pelas crianças diretamente. Entendeu? As crianças estão bastante ansiosas, né, doutor Ney, com tudo isso que a gente está vivendo. Se para os adultos não está fácil, imagina para elas. Olha, querido, essa é uma situação inusitada para todos nós, não é? Na última pandemia, aquela da gripe espanhola, já faz muitos anos, 1918, o mundo nunca tinha passado por uma experiência tão inusitada como essa que nós estamos vivenciando, né? De modo que pegou todo mundo de surpresa e é uma doença que eu digo assim, é uma situação que a gente está aprendendo em tempo real. Os sintomas, como se prevenir, as complicações, as consequências psicológicas para todo mundo, as consequências econômicas. Então tem sido um aprendizado diário com um complicoma, que é a internet no meio, e que todo mundo é doutor em alguma coisa, todo mundo dá seu pitaco, e aí fica aquela salada geral. Isso cria um tumulto muito grande, que a gente precisa ter paciência para não ficar muito tenso e ansioso. Doutor Ney, qual o principal conselho para as mães hoje? Quando a gente fala em Covid-19, né, as mães estão ansiosas. Eu vejo muito nervosismo nas gestantes, né, quando vai ali para o momento do parto. Será que meu filho vai ser infectado? O que é que eu preciso fazer? Questão de amamentação. Então, assim, qual a principal orientação do pediatra, né, do doutor Ney, para trazer esse conforto nesse momento e essa paz, né? Porque a gente precisa de paz nesse momento, que é um momento tão especial, que é a chegada de um filho. É verdade, é um momento sublime, não é? Muito importante. E os dados que a gente dispõe ainda são muito poucos, mas já dá para se fazer algumas afirmações. Por exemplo, a transmissão vertical, que é o vírus passar da mãe para o fetozinho, teoricamente ela é possível, mas isso ainda não foi documentado, bem documentado. Então, o que se recomenda é que, por ocasião do parto, se tome aqueles cuidados especiais de proteção, tanto da equipe médica, isso se a mãe comprovadamente estiver acometida da doença, não é? E proteger o bebê, a amamentação não deve ser contraindicada. As autoridades que trabalham nesse assunto são unânimes em dizer que a criança deve amamentar. Os benefícios da amamentação são piores do que as eventuais desvantagens de uma contaminação. Então, tudo deve decorrer normalmente, como foi programado, não é? E, evidentemente, com um olhar mais atento, cuidados especiais, mas até agora não há relatos assim muito contundentes que nos faça a gente se preocupar muito com esse aspecto, não. Para as crianças maiores aí, 3, 4, 5, já não mais aquele bebezinho recém-nascido. Eu não ouvi bem, você podia repetir? As crianças maiores aí com 2, 3, 4 anos, não são mais recém-nascidos, doutor Ney, quais são os cuidados? Bom, Juliana, olha, aí veja bem, felizmente, e a gente não sabe ainda exatamente porquê, mas felizmente as crianças, elas são mais portadoras, elas transmitem a doença, mas elas não adquirem a doença com a mesma frequência que os adultos. Isso é um dado, eu sempre comento isso com as mães para diminuir um pouco o estresse e a tensão, não é? As crianças, eles são mais veículos de transmissão do vírus do que propriamente pessoas que ficam doentes, não é? Sim. Então, o grande cuidado quando a gente lida com crianças dessa faixa etária, 1 ano, 2 anos, 4, 5, 8, 10, é tentar evitar o contato dele com pessoas, principalmente aqueles grupos de risco, né? E aí aparece logo a figura dos vovós, dos avós,
né, que tem que ficar bastante protegidos dessa contaminação, desse contato. Mas nenhum cuidado especial com as crianças, e a gente deve ficar, nesse aspecto, relativamente tranquilos, porque até agora os relatos que ocorrem, existem relatos raros, mas existem vídeos da China, principalmente, foi o primeiro lugar, de crianças. Ontem mesmo à noite eu estava vendo uma série de 10 crianças entre 1 a 10 anos que foram acometidas na China, né? Todos evoluíram bem, então, eventualmente, as crianças podem ser acometidas, mas são formas leves e, na grande maioria, formas assintomáticas. Então, eles funcionam apenas como veículos, como vetores da infecção. Né? Agora, isso falando da doença em si. Agora, quando a gente conversa sobre os cuidados que se deve ter durante a quarentena, aí a coisa muda completamente de figura, né? Porque a quarentena é uma situação totalmente nova para todos nós, né? Isso. Até que mais idade nunca precisei participar de uma quarentena. E as crianças também estão participando de uma quarentena. Então, eu queria conversar um pouquinho com mais detalhes sobre como agir na quarentena com relação às crianças, né? Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha a noção da importância da quarentena, né? É a única forma de tentar diminuir a propagação, diminuir a velocidade de propagação, não é nem a propagação, a velocidade de propagação é através do isolamento social. Então, não vamos entrar naquele mérito da discussão dos impactos econômicos. Cada nação, cada região está vivenciando as diferenças. Mas o fato é que a maioria das pessoas, a maioria dos países, a maioria das cidades, principalmente os grandes aglomerados, estão em quarentena, né? Então, uma vez estando em quarentena, ela deve ser cumprida rigorosamente. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados com as crianças. Porque eu imagino que eu estou de quarentena, não é? Eu sou do chamado grupo de risco, pela minha idade, né? Então, a gente deve, em primeiro lugar, colocar na cabeça da criança e da família que quarentena não é férias, né? Não são férias. Isso é muito importante esse conceito. A quarentena é uma situação inusitada, inesperada, que pega todo mundo de surpresa e que a gente tem que se adaptar a ela e tirar o que há de bom nela. Por exemplo, o que é que há de bom? Poucos pais, eu imagino que a maioria dos pais, nunca tiveram na vida uma oportunidade de ficar tão próximo dos seus filhos de uma forma tão intensa como agora. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Agora, evidentemente, às custas de uma preocupação, de uma ansiedade, que pode ser muito grande, e aí a gente tem que ter cuidado com o aspecto psicológico das crianças. As crianças entendem a situação, deve-se conversar com elas, evidentemente, respeitando o entendimento de cada um. A maneira como você vai abordar o problema com uma criança de 2 anos é diferente da de uma criança de 9, 10 anos, né? Então, deve-se procurar explicar detalhadamente o caso, sem criar pânico. Porque, infelizmente, a televisão, a imprensa, a mídia, de uma maneira geral, ela está interessada em disseminar o pânico, não é? E isso é terrível, porque nós adultos ficamos ansiosos, ficamos tensos. Imagine uma criança presenciando todas aquelas cenas que nós estamos ao vivo, não é? Então, o uso da televisão tem que ser muito bem controlado, né? Eu praticamente deixei de ver televisão, né? Aqui eu desliguei também. E conversar com as crianças. Agora, aí surge a figura do celular. Tem que se ter cuidado também para que a exposição... Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, doutor Nilo. Então, tem que se ter cuidado para que não haja uma exposição excessiva aos celulares. Porque senão a tendência seria o quê? Não, tá bom, deixa o garoto ali no quarto, entrega o celular a ele, e ele vai passar a quarentena dele
comendo, tomando banho, conversando um pouquinho com o pai e enfiado no celular. Isso não é recomendável. Não é? Existem normas, a gente hoje proíbe até os 2 anos de idade totalmente o acesso às telas eletrônicas, é o termo que engloba tudo, televisão, celular, até os 2 anos. E depois até dos os 2 anos, até os 2, 0. Tolerância 0. Depois dos 2 anos, a gente vai liberando aos pouquinhos, de acordo com a idade. Né? Então, agora, eu sugiro que os pais, em comum acordo com as crianças, isso é muito importante, tem que se combinar antes, não é chegar ditando a norma. Estipula uma carga horária, isso aí tem tabelas que mostram, de acordo com a idade da criança, quantas horas ele deve ficar na internet, né? E dividir o restante do horário em atividades lúdicas, não é? É dar asas à imaginação, é um excelente momento da gente tentar disseminar o hábito da leitura entre as crianças. A leitura é um ato maravilhoso que, infelizmente, vem perdendo espaço na nossa civilização. Né? É uma maneira de você exercitar, de você viajar, de você sonhar, de você discutir sozinho, sem sair de casa. E a gente estimula esse hábito hoje em dia aos recém-nascidos. Eu faço muito isso no consultório, a maioria dos pediatras da área assim, né? A gente estimula o hábito da leitura desde o primeiro dia de vida. Né? E o resultado é fantástico. A gente tem criancinhas com 1 ano de idade que já são grandes leitores. E toda noite sentam para ler o livrinho de história com 1 ano de idade, que eles imaginam que estão lendo. E frequentemente a pobre da mãe que está exausta adormece antes da criança e eles colocam ela para dormir contando as historinhas que teoricamente elas é que deveriam estar contando para eles. Né? Então, esse é um bom momento da gente criar esses novos hábitos. Né? Outro legado fantástico dessa pesquisa vai ser a questão da lavagem de mãos. Isso. Olha, pense num negócio maravilhoso, se é que a gente pode tirar alguma coisa maravilhosa dentro de uma tragédia. Esse hábito que eu espero que fique realmente enraizado na cultura da humanidade de lavar as mãos. Né? Sempre que eu era chamado a discutir a prevenção de doenças nas creches, eu sempre falei que o único item que seria capaz de modificar a frequência das infecções respiratórias numa creche, numa escola infantil, seria a lavagem permanente das mãos, principalmente das cuidadoras que lidam com as crianças. Cada vez que uma criança você vai pegar na outra, você tem que lavar as mãos. E quando eu comentava isso é o que ditam as normas, era olhado com um olhar de científico, né? Mas esse olhar, dentro dessas coisas, eu acho que é muito pouco. Né? Então, os próprios médicos, a classe médica, talvez é uma das que mais negligencia, quando eu digo médico, é médico, enfermeira, pessoal da área de saúde, que mais negligencia a lavagem das mãos nos ambientes hospitalares. Todos nós sabemos que o pessoal hospitalar e que o passo número 1 na prevenção das infecções hospitalares é uma boa lavagem de mãos. Né? Então, eu acho que esse primeiro legado ele vai ficar. Né? Hoje, inclusive, é o Dia Mundial da Higienização das Mãos, que a Organização Mundial da Saúde lançou esse dia, né, decretou esse dia em 2016, e hoje a gente está celebrando no momento onde essa higienização das mãos nunca foi tão importante, né, doutor Ney? Pessoal. Então, isso é fantástico, realmente. Eu acho que a gente tem que estimular a toalete respiratória, a forma de tossir, a forma de espirrar com o cotovelo e não mais com as mãos. Enfim, são situações que realmente agora devem ficar na nossa prática, no nosso hábito. Ao lado disso, essa epidemia serviu também para dar um puxão de orelha no mundo inteiro. Né? Foi com puxão de orelha ou então, digamos assim, freio de arrumação, se quisesse levar tudo na expressão, porque nós precisamos rever muito de nosso valor, não é? Nós precisamos dar mais valor àquelas coisas que realmente são essenciais. A saúde é essencial. Então, na hora que as nações começaram a não se preocupar muito com a saúde, com investimento sério em saúde,
em que as autoridades financeiras, autoridades políticas promoveram desvios enormes. O desvio que é desviado, o recurso que é desviado na área de saúde, tem uma repercussão, um desdobramento terrível. Né? Então, é preciso que a gente olhe com mais atenção a importância de se investir corretamente na área da saúde. E não assim, a toque de caixa, como nós somos obrigados a fazer aqui. Outro aspecto curioso, voltando para a questão da quarentena, então, além de dar esse suporte psicológico à criança, conversar com ele sobre a doença, estar juntos, não disseminar o medo, não disseminar muita ansiedade, vão haver distúrbios frequentes do sono, extremamente comuns, extremamente frequentes. É preciso que o pai, que a mãe estejam muito juntos, com carinho. Né? Tem que procurar manter essa rotina, doutor Ney, essa rotina do dormir, do acordar. A rotina não só de dormir e acordar, mas a rotina diária, ela deve ser organizada com a família, discutido com a criança. Bom, nós vamos brincar de tal hora, nós vamos jogar bola, vamos fazer atividade física, tem que fazer atividade física, todo mundo, criança e adulto, né? A alimentação também é um ponto importante, né? A alimentação é um capítulo à parte e extremamente importante, porque o que é que acontece? A tendência no modelo de quarentena é você partir para ingerir comidas mais calóricas, mais hidrato de carbono, mais massa, mais bolo, mais macarrão, mais biscoito, né? Isso quebra o equilíbrio, né? E a boa nutrição é fundamental para que o organismo fique bem preparado para vencer uma eventual infecção. As famílias têm muito a mania de perguntar qual o medicamento que usa para aumentar a imunidade do seu filho, né? Essa é a pergunta que talvez os pediatras mais recebam. Devo dar vitamina D? Devo dar vitamina C? Devo fazer aquilo outro? Não é? Não há evidência de que o uso da vitamina D aumente a proteção. Não há evidência. Não é? Há evidência, sim, se a pessoa tem deficiência de vitamina D, aí, sem dúvida nenhuma, ela é mais propensa. Mas uma pessoa que tem uma cota boa de vitamina D, que se alimenta regularmente, que toma seu banhozinho de sol, e quem mora na cidade do sol, como somos nós, não tem por que a gente ter carência de vitamina D. Né? Então, não há nenhuma necessidade de procurar um medicamento milagroso que aumente a imunidade. Isso não existe. Né? Isso não existe, aquilo tirar da cabeça das crianças, das pessoas, das mães. Outro aspecto muito importante, e hoje mesmo eu já vivenciei esse tipo de situação, são os acidentes que ocorrem em casa por ocasião de uma quarentena. E um dos acidentes mais comuns é a ingestão de medicamentos. Hoje pela manhã, um bebezinho, um garoto, 3 anos de idade, ingeriu o tranquilizante do pai. Né? Eu até entendo que o pai tenha razões para estar usando tranquilizante, muita gente está usando, mas ele, num momento de descuido, deixou a mão da criança e ele ingeriu o vidro todo. Antes de ontem, 2 irmãos receberam um coleguinha, um priminho, resolveram se trancar no banheiro e degustaram todos os medicamentos que existiam na farmácia da mãe. Meu Deus! Quando o pai descobriu, eles tinham feito uma degustação completa, né? Todos os frascos vazios. Então, esse é um tipo de acidente muito comum. E, além dos medicamentos, os produtos que, eventualmente, vocês tenham em casa, tipo veneno de barata, veneno de rato, detergentes, tem que se ter um cuidado especial, porque não que a criança está presa ali no ambiente, ele termina derivando para fazer esse tipo de procedimento. Né? E eles estão ávidos por procurar novidades, né, doutor Ney? Não é nem por mal, as crianças, elas, o que é que eu vou fazer? E fica procurando novidade. Aqui em casa tem uma experiência que eu tenho que ficar de olho para que essa experiência não seja traumática. É verdade, olha, e aí você tocou no ponto. A criatividade dos pais em criar novidades
é muito importante em época de quarentena, não é? Improvisar novos brinquedos. É o que é que meu filho já não quer mais brincar com aquele carrinho que ele brincava. Ele não, ele quer brincar com uma caixinha vazia, com um lápis, ou com um dado, uma bolinha. Então tem que ser criativo. Eu outro dia publiquei no Instagram um casal muito criativo que eles bolaram um avião para a criança, feito de travesseiro e de bonecos, e os ventiladores eram as hélices do avião, e a criança curtiu e ficava viajando nesse avião. Não é? Isso preencheu bem alguns 2 ou 3 dias. Então, nós temos que ter criatividade, usar a pintura, a escrita, os pequenos jogos, para despertar um pouco, tirar a criança do celular e ser criativo, bolando e inventando brincadeiras novas para ganhar o tempo. Lembrar que a higiene deve ser não apenas a higiene das mãos, mas o banho. Né? A criança normalmente não gosta muito de banho, mas a gente tem que aproveitar esse momento para incutir esse hábito. Né? E um aspecto interessante, que certamente alguém vai perguntar, mas eu já estou me adiantando, é a questão do seguinte: eu, estando de quarentena, eu posso sair um pouquinho com o filho? Né? Essa é uma pergunta que todo mundo tem que fazer. Né? Descer no condomínio. Descer no condomínio, dar um banhozinho de piscina. Olha, a minha posição é a seguinte: se você tem perfeito controle da condição e você tem certeza que seu filho não vai ficar a menos de 2 metros de ninguém, essa é uma situação teórica difícil de você executar, de realizar na prática, não é? Então, o mais inteligente é que você não saia com a criança. Mas se você tiver, então, que sair, evite aglomerações. Não vá para nenhuma passeata, nem do cordão vermelho, nem do cordão azul. Né? Fica em casa e evite o uso de máscara. Deve-se usar máscara. Há umas normas da Academia Americana que já especificam isso. Antes dos 2 anos, não. A criança de menos de 2 anos não tem que ser com a máscara. É até perigoso. Né? Então, a gente tem que usar algum tipo de proteção, se ela aceita, se a mãe consegue convencer, mas o ideal realmente é que não precise sair de casa para não ter que usar máscara fora de casa. Então eu sugiro realmente que os pais cumpram uma quarentena até as ordens das autoridades, até cada região, você sabe que é diferente de uma da outra, eu não sei quando é que vão liberar aqui, não é? Os números começam a aumentar, graças a Deus, mas a gente não tem ainda uma noção exata, de modo que é manter essa quarentena. E um aspecto importante que vale a pena a gente comentar é a questão das vacinas. Eu devo continuar vacinando meu filho, na vigência de uma quarentena, já que ele está em casa, ele está saindo, está correndo risco, então eu preciso sair para vaciná-lo. Essa realmente é uma questão, tem que se pesar a vantagem ou não. A vacina de gripe, sim, essa deve ser aplicada, não é? Até para ajudar no diagnóstico diferencial. Se a criança desenvolve um quadro respiratório e ela está vacinada contra a gripe, a gente já imagina que aquele quadro não é gripe, pode ser outra coisa, não é? Mas a vacina de gripe eu diria que é prioritária. As outras, como elas têm uma flexibilidade, vocês podem aguardar um pouquinho, passar essa fase mais crítica da quarentena, para depois resgatar essas vacinas. Sempre lembrando que quando você atrasa a aplicação de uma vacina, não tem que repetir a vacina, ou seja, repetir o esquema. Você simplesmente aplica aquela vacina que você atrasou e o esquema está válido, está valendo, não é? Está valendo. Doutor Ney. Não, pode concluir aí a vacina. Eu só concluir dizendo o seguinte: olha, as vacinas é uma das páginas mais bonitas da história da medicina. Né? É aquela situação ideal em que você evita que a pessoa adoeça. Isso é tudo que nós desejamos. Que algum dia a humanidade conseguir fazer uma vacina que evite todas as doenças,
não vai mais existir doença, pelo menos infecciosa, não é? O avanço foi fantástico. Do dia em que eu me formei para os dias de hoje, a evolução no arsenal de vacinas foi fantástica. Quando eu me formei, existiam 4 ou 5 vacinas para ser aplicadas. Hoje existem 18, 19 no calendário oficial, público do Ministério da Saúde, disponível a todos. Então, isso é um avanço fantástico. E é exatamente através da vacina que nós vamos realmente controlar a infecção pelo coronavírus. Então, já chega essa vacina, né? Já está todo dia eu acendo uma vela para ela chegar logo, porque é só quando nós vamos ter a certeza e a garantia de que a gente está realmente protegido, né? Até lá sempre vai pairar a dúvida, será que eu tenho proteção? Aí eu faço o teste sorológico, ele vê o que eu tenho anticorpos, será que esses anticorpos protegem? Então, a vacina realmente continua tendo assim, um protagonismo importantíssimo, se não o mais importante, no controle dessa epidemia, e deve ser um item que tem que ser valorizado por todos nós. Sempre lembrando, vacina não é assunto de criança, não. Vacina é assunto de adulto também. Nós tomamos vacina a vida inteira, não é? Por exemplo, a vacina de tétano, que é bem negligenciada por todos nós, a cada 10 anos, todos nós temos que tomar um reforço da vacina de tétano. E muito pouca gente faz isso, não é? Então, é importante que os avanços que a gente conseguiu com as vacinas não sejam desperdiçados, como está acontecendo agora, com o sarampo que está voltando no mundo inteiro, por displicência, por estar se abandonando o uso de vacinas, pelas fake news, e por sinal, talvez a gente vai se aproximando aqui do tempo da nossa conversa, mas é um item que eu preciso falar com meus amigos todos, é que nós estamos numa era terrível das fake news, né? E fake news na medicina, né? Qualquer pessoa que tem acesso à internet, e hoje todo mundo tem, abre lá o seu visor e emite uma opinião, e emite um diagnóstico, um veredicto, faz um raciocínio, sem nenhuma base científica, absolutamente nenhuma base científica. O interessante é que são vídeos, doutor Ney, são vídeos que a pessoa traz tanto argumento assim, que quem está assistindo fala, nossa, isso é verdade. Não tenha dúvida, eu às vezes paro assim e digo, meu Deus do céu, será que isso é verdade? Não é? Está o poder de convencimento dessas pessoas, não é? Eu digo sempre que se você tiver que colocar defronte um pesquisador que levou a vida inteira estudando um determinado assunto, digamos, ele estuda a paralisia infantil, não fez outra coisa na vida a não ser estudar, e você colocar ele diante de um apresentador de programa de TV que tem uma audiência enorme, se houver uma divergência de opinião entre essas duas pessoas num debate científico sobre a vacina de poliomielite, com certeza a maioria das pessoas vai dar razão ao apresentador, não é? Então a gente vive muito hoje de aparências, não é? Então a chegada dessa pandemia, ela veio trazer também uma reflexão para que a gente comece a olhar com mais atenção o que é realmente essencial na vida, não é? O que é supérfluo, o que é bolha, o que é fantasia e o que é a realidade, não é? Está sendo uma forma dura, o nosso aprendizado está sendo feito de uma forma muito dura, não é? Mas eu espero que a gente saiba, a Ariano Suassuna já dizia, você tem o otimista, tem o pessimista e tem o esperançoso juramentado. Então eu sou um esperançoso juramentado, acho que a gente vai evoluir, vamos sair muito mais maduros, muito mais unidos, não é? É preciso a gente entender realmente que a concentração da riqueza do mundo, ela vem se fazendo de uma forma muito injusta no mundo inteiro, não é? Então, nós haveremos de melhorar uma forma de distribuir essa concentração de riquezas e de renda. Ontem estava vendo Nova York, uma cidade, talvez a cidade ícone do mundo ocidental, uma das cidades mais ricas, talvez, do mundo, com 80 mil moradores de rua, sem ter para onde ir,
e 1.000 e não sei quantos apartamentos de hotéis fechados, porque a atividade turística fechou, e não se sabia onde colocar os 80 mil moradores de rua. Né? Então, esse é um retrato de todos os grandes aglomerados urbanos, né? E são temas difíceis, dolorosos, mas que a gente vai ter que olhar com outro olhar após essa epidemia. Não é? Voltando então para a nossa quarentena, né? Tem um monte de pergunta aqui, doutor Ney, chegando para o senhor. Vamos ver. Vamos responder essas perguntinhas aqui? A primeira que chegou fez: é tempo de voltar às aulas? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, realmente eu acho que ainda não, viu? Mas é uma opinião de um leigo, sabe? Porque eu não sou especialista na área da epidemiologia, mas eu sinto, pelo que a gente lê, né? Certamente essa pessoa também lê, vê que nós estamos agora no nosso pico máximo, né? Então vai ser a análise dia a dia dos dados que nos vai dar uma informação de se realmente o pico está cedendo ou não. A impressão que tem é que vai começar a ceder agora. Vai haver um segundo pico, não se sabe, né? Então eu realmente não me sentiria confortável para liberar agora, ainda não. Sim, doutor Ney, várias dúvidas aqui de mães falando com relação ao condomínio. Pode ir na piscina do condomínio, mesmo que seja reservado aquele horário para o apartamento? Pode descer para brincar? Quais as orientações aí? Tem muitas mães perguntando sobre isso. Olha, veja bem, cada caso é um caso, né? Naquele condomínio que você tem um absoluto controle, que não vai ter contato criança a criança, você pode flexibilizar se tiver esse controle. Mas se você vai levar a criança para uma área assim de lazer, que seja fechada, que outras crianças e outros adultos também frequentam, aí já vem o perigo da contaminação, o uso das academias, dos locais de ginástica, tem que ser proibido, não é? Porque fazer uma manutenção permanente disso é muito difícil, não é? Então, na verdade, eu sugiro assim que as pessoas encontrem uma forma de curtir a quarentena em casa, não é? E legal. Se tiver um domínio excepcional, e lembre-se o seguinte: quando a gente sempre que fala nisso, me dói o coração por saber que a gente está falando de uma fatia bem pequenininha da população, e a imensa maioria não tem nem condição de entrar nesse debate, não é? Porque mora numa casinha humilde, com poucos cômodos, então tem que ficar lá dentro dele. Né? Então eu diria assim: use o seu bom senso, vir esse, né? Essa questão de dizer, meu filho não aguenta mais. Tudo é a maneira como você encara a situação. Né? Então, se você se prepara, se você dá o suporte, se você se prepara psicologicamente para a quarentena, porque, na verdade, a criança é um espelho do adulto. A criança reflete exatamente se o pai está ansioso, se a mãe está ansiosa, se está muito tempo, está com medo. Né? Isso termina passando para a criança. Né? Então, a gente tem que ser muito criativo. E eu sugiro que quarentena é quarentena, quanto mais você ficar em casa, melhor. Se tiver de sair, por motivos superiores, aí você toma esses cuidados, do isolamento social, de não chegar perto, de tentar usar uma máscara na criança maior, né? A lavagem de mãos, o álcool, enfim, esse cuidado que todo mundo sabe. Tem que ser redobrado. Eu queria dar um abraço muito especial a um grupo que é talvez o grupo que está sofrendo mais nessa epidemia, que é o grupo dos avós. Sim. Tem avô e avó desesperado, né? Porque não abraça e não beija o neto. Realmente é uma coisa, é uma classe privilegiada, né? Que eu costumo tá com saudade dos seus netinhos, doutor Ney, também aí? O avô não, o idoso é um jovem que deu certo, né? Essa frase eu acho ela muito interessante, porque realmente os avós e os próprios netos sentem muito dessa ausência, mas aí entram os recursos modernos, né? O Skype, o WhatsApp, né? E a gente faz reuniões, eu imagino que todo mundo está fazendo, usando e abusando desse recurso, mas tenham muito cuidado, realmente, porque é um grupo de risco e é um grupo que tem que ser mais preservado enquanto a imunidade da comunidade
a imunidade vai aumentando, até chegar naquele patamar de 60%, 70% das pessoas que já tenham adquirido a doença. Aí o vírus para de circular, né? É o tempo que vai surgir a vacina, e aí a gente controla definitivamente e vira essa página triste na história da humanidade e na nossa história pessoal de cada um de nós. E valorizando cada vez mais esses encontros depois que terminar essa quarentena, né? Sem dúvida. E o sentimento de solidariedade que estava adormecido no coração de muitas pessoas. O ser humano, por essência, ele é bom, né? Essencialmente ele é bom, não é? E às vezes a gente está com aquele sentimento, a gente queria ajudar uma pessoa e o tempo vai passando e você não... mas eu estou procurando alguém que seja confiável para eu dar essa ajuda, e nisso o tempo vai passando. Eu acho que essa doença também aflorou esse sentimento de solidariedade de todos nós, não é? E eu espero que a gente continue praticando, difundindo a prática da solidariedade, sabendo que nós todos estamos no mesmo navio, nós estamos no mesmo barco, o rico, o pobre, o branco, o preto, não é? A nave se chama a Terra, é uma nave espacial, onde estamos juntos, não é? Temos que preservá-la. E de que adianta eu ser feliz se ao meu lado mora o meu vizinho que passa tanta dificuldade, é tão infeliz, tem tantas dificuldades. Então eu acho que esse sentimento de solidariedade também, ele realmente ele está aflorando. Eu tenho ouvido falar de vários gestos de pessoas, de condomínios, de grupos que se unem na tentativa de disseminar mais um pouquinho o amor, não é? E no momento em que o ódio está tão acirrado no coração das pessoas, em que o vírus foi politizado de uma forma assim, dura, que a gente consiga ter um pouquinho de calma, de bom senso, saber que a vida é boa, mas a vida é boa quando ela é bem vivida, quando ela é vivida de forma justa e o mais igualitária possível. Eu sei que não é possível ser tudo igual, mas a gente pode diminuir a diferença. Esse é o grande desafio nosso. Isso. Doutor Ney, tem muitas dúvidas aqui relacionadas à vacina. As mães estão perguntando, vacina da H1N1, todas as crianças devem tomar ou só aquelas que estão aí na faixa etária que é recomendada, as crianças que têm asma, as crianças que têm essa necessidade, ou é ideal que todas tomem? Outra dúvida de vacina do recém-nascido, tem que seguir direitinho ou espera um pouco? E também uma dúvida de uma mãe aqui em relação da vacina. A última dose geralmente tem um prazo para tomar a segunda dose. Se perder esse prazo, vai perder a eficácia da vacina? Olha, é o seguinte, a vacina de influenza, ela prioritariamente, ela deve ser aplicada naqueles grupos chamados de risco. Então, que grupos são esses? Na infância, é a criancinha de 6 meses até os 6 anos de idade, ou aquelas crianças que têm alguma patologia de base, uma alergia respiratória, alguma imunodeficiência, e nos idosos a partir de 50 anos de idade, 55 anos, por ser um grupo mais de risco, e nas gestantes. Então, o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente as vacinas para esses grupos de risco, né? No entanto, se as pessoas tiverem condições, eles devem procurar tomar essa vacina de qualquer maneira, porque a gripe pode acometer a qualquer pessoa em qualquer idade. Então, eu recomendo assim, o uso universal da vacina contra a gripe, né? Isso é feito na maioria dos países. Então, o Brasil, por sinal, o Brasil é um país que é pioneiro em muitas ações nas áreas de vacina. O Brasil foi o primeiro país a fazer uma campanha nacional de vacinação contra a gripe, né? No governo ainda de Fernando Henrique. Até, você veja, na época, as fake news sempre existiram. Na época, correu uma boataria de que essa vacina tinha surgido para matar os velhinhos, para diminuir o rombo da Previdência Social. Essa notícia se difundiu de tal forma que até hoje eu ainda encontro aqui e acolá um idoso que tem medo de tomar a vacina, achando que realmente a vacina mata os idosos, quando isso é um absurdo. Ao contrário, esse é o grupo prioritário, né?
Então, as fake news, elas existem. A associação, por exemplo, entre a vacina tríplice viral e o autismo é uma balela, não existe, e que causou e continua causando um mal enorme à humanidade, porque muita gente deixou de vacinar com medo disso, que é uma falácia. E aí o sarampo está retornando no mundo inteiro. Nova York teve uma casuística enorme de sarampo no ano passado montado. E com relação a recém-nascido, o recém-nascido, ele toma as vacinas dele ainda no berçário, as primeiras vacinas da PCV e hepatite B. Então, isso deve continuar sendo feito rotineiramente, né? E a vacina seguinte veio aos 2 meses de idade, né? Numa situação dessa de pandemia, de quarentena, você pode retardar um pouquinho, tem um grande prejuízo. E no caso de você atrasar uma dose, como eu já falei anteriormente, você não perde o esquema, é só você aplicar a vacina e você resgata. Isso em qualquer tipo de vacina. Tem uma pergunta aqui com relação aos elevadores, né? Que os elevadores, cada vez está sendo mais constatado aqui, que é um lugar que a proliferação do vírus acontece muito. As crianças, bebezinhas que for necessário andar no elevador, tem que botar máscara, tem que proteger de alguma forma? Eu sugiro que vá pela escada, porque aí mata 2 coelhos de uma cajadada. Foge do coronavírus e faz atividade física. Olha aí. Olha, o elevador realmente é um foco disso, assim, muito importante. Tanto que a recomendação básica é não entrar no elevador se tem várias pessoas dentro. Você espera para viajar sozinho. Mesmo assim, existe o risco potencial. Ultimamente tem surgido trabalhos mostrando que o vírus é capaz de ficar num ambiente fechado por muitos dias, não é? Então, isso é uma incógnita, né? Evidentemente que a gente deve se proteger, deve usar máscara, até para apertar na tecla do elevador. Essas teclas são locais também, como muita gente usa, tem que ter muito cuidado em apertar o dedo. É melhor levar um palitozinho, levar um ferrinho para tocar no botão do elevador, não é? Os elevadores dos condomínios hoje, assim, os mais organizados, tem álcool gel na porta do elevador, para que quando a pessoa saia já faça a higienização. Então o elevador ele deve ser evitado na medida do possível. Se tiver de se usar, use, mas com muito rigor e com muito cuidado. Doutor Ney, muitas mães aqui, até Juliana Protásio está mandando um beijo aqui, dizendo que está com muita saudade, mas mães de crianças que têm asma, que estão aí desesperadas, trancafiadas em casa. Essa preocupação deve acontecer mesmo? Criança que tem asma, o cuidado deve ser maior para evitar aí esse contágio? Elas têm risco de desenvolver a forma grave do coronavírus, do Covid-19? Olha, existe asmas e asmas, né? Hoje, o diagnóstico da alergia respiratória ele é feito com muita acurácia, com muita competência dos profissionais, tanto os pediatras como os pneumologistas, né? E a gente sabe que uma grande maioria, pelo menos entre 30% e 40% das crianças, têm ou tiveram algum episódio de uma alergia respiratória durante a infância. Então, esse diagnóstico, e como é um diagnóstico clínico, o diagnóstico de asma é um diagnóstico clínico, né? Você não sabe nem como medir o contingente de pessoas que têm alergia respiratória, que têm asma. Evidentemente que existem crianças que têm aquelas crises mais fortes. Felizmente, eles são uma minoria, né? E esses têm um risco maior. No entanto, eu diria que, de uma forma geral, quem tem episódios, quem tem histórico de doença respiratória, e que o médico rotulou como asma, deve ter um cuidado assim, especial, um olhar especial, mas sem grande pânico. Não é um grupo de um risco assim, muito elevado, não, né? Na verdade, essa questão dos grupos de risco é uma coisa muito delicada, né? Porque às vezes essas associações são feitas em bases puramente estatísticas, quando às vezes existem outras comorbidades que passaram desapercebidas na análise, né? Por exemplo, a obesidade. A obesidade é um fator de risco importante, né? A hipertensão é um fator de risco importante. Mas quase todo mundo hoje tem hipertensão, quase todo mundo hoje toma um remedinho para controlar a pressão arterial. Então, é todo hipertenso que sofre com o fator de risco, que é de fator de risco, não é assim, não é? Uma hipertensão bem controlada, com uso de medicamentos,
desenvolvendo com uma dieta adequada, ele deve ter um comportamento dentro da infecção igual a quem não tem nada, não é? De modo que é preciso ter muito cuidado e não entrar em pânico na interpretação da asma como um fator de risco da infância. Eu olho para esse item assim, com muita flexibilidade, com muita tranquilidade, com muita calma. Doutor Ney, dúvidas de várias mães aqui também, com relação à volta às aulas. Como é que você imagina que deve ser esse retorno, né? Mesmo quando o governo liberar lá na frente, quais são os cuidados que os pais devem ter nesse retorno? Devem mesmo levar as crianças para a escola? Como é que você imagina que vai ser essa volta? Olha, você está me colocando... Essa é uma pergunta delicada, viu? Delicada principalmente porque eu não tenho uma resposta. Eu não sei, cada pessoa... Veja bem, os dados que eu tenho para emitir uma opinião são os dados que estão acessíveis a todas as pessoas. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, nenhum conhecimento mais sofisticado para dizer faça assim ou faça assado, né? Eu acho que cada família deve analisar junto com a escola, não é? Tem que se ver a epidemiologia local, tem que ver o comportamento. Vocês viram que são extremamente variáveis. Lá na Europa, às vezes, um país vizinho de outro tinha um comportamento epidemiológico completamente diferente um do outro. Então, não há como estabelecer uma regra, não é? Eu acho que muitos pais vão optar, principalmente aqueles que têm criancinhas pequenas, né? Esperar um ano mais, não é? O que é um ano na vida de uma criança de 2 anos de idade, né? Eu sei que isso tem implicações do lado das escolas, de forma que é uma pergunta de difícil resposta. Cada pessoa deve analisar individualmente a sua conveniência. Por outro lado, existem pessoas que não têm a menor condição de permanecer com a criança em casa, ou não tem nenhum suporte familiar, não tem ninguém que precisa sair para trabalhar, não tem outra alternativa. Então, vejam como é um problema multifacetado e que a gente não pode dar uma resposta única. Infelizmente, o que eu estou fazendo se chama sair pela tangente, mas é só o que me ocorre a dar uma resposta para essa pergunta, viu? E certamente a volta até dos alunos que são maiores um pouco, vai ter que ter esse cuidado redobrado, né? Mais espaço entre os alunos, máscara. Acredito que nada vai ser igual, né, doutor Ney? Não, vai ser bem diferente. As escolas vão certamente se organizar também Aliás, abrindo um parênteses, eu queria parabenizar, não é? As escolas pela agilidade com que eles implantaram currículos de telemedicina, não, de tele... As aulas virtuais, né? O ensino à distância. Pronto, fantástico isso, né? Você veja como a humanidade ela é ágil, né? Na própria medicina, eu estou encantado com o meu potencial de resolver situações desde que iniciei a quarentena. Meu consultório virtual, digamos assim, está tão intenso quanto o meu consultório normal, né? O que me deixa assim, muito feliz, primeiro porque tira a minha ociosidade, né? Ficar ali sem ter muito o que fazer, se bem que eu estava precisando dessas férias, faz 70 anos que eu estudava. Mas essa atividade aqui, à distância, seja na escola, seja na telemedicina, né, foi uma coisa fantástica. No trabalho mesmo, hoje muitas paixões são na área jurídica, todo mundo está trabalhando em home office, né, e outras atividades. Isso realmente vai ser um grande diferencial depois dessa epidemia. Entendeu? Isso vai facilitar muito a vida, tanto de vocês, pediatras, né, que são tão requisitados, como dos pais também, que muitas vezes não é necessário ir até o consultório, né, doutor Ney? Essa consulta virtual que agora vocês estão aplicando através da telemedicina ajuda bastante, facilita. Olha, e como facilita, minha querida? Eu costumo jocosamente contar a seguinte história. Antigamente, quando um bebê tinha uma diarreia, por exemplo, fazia umas fezes feias, mal cheirosas, a mãe como é que agia? Ela pegava aquela fralda, na época era fralda,
enrolava, colocava no saquinho de plástico e levava lá para o doutor fulano olhar. Esperava sentadinha lá 1 hora e meia com aquele pacotinho fechado, porque ela foi. Não é consulta não, eu vim só mostrar aqui a fralda. Eu entrava no consultório, doutor, o senhor se incomoda de olhar aqui as fezes do filho? Eu não ia ser jamais indelicado em dizer que me incomodava, né? Então ela abria lá o saquinho e mostrava aquela fralda, né? O consultório ficava com aquele odor característico pelo resto do dia, né? E aí eu conversava, ela fechava e levava o saquinho embora. Hoje em dia, quando eu amanheço o dia que abro o meu WhatsApp e vejo as fotos das fezes das crianças e as mães, aí me dá uma alegria muito grande de ver como a medicina tem ajudado a gente até nessas pequenas situações. Né? Você hoje ouve a tosse de uma criança pelo WhatsApp, o tipo de tosse. Você examina a garganta de uma criança por uma fotografia que a mãe faz com a boca aberta. É comum a gente reclamar, não, tira uma foto direito, vá para perto da janela, faça outra foto. E analisar o comportamento da criança através de pequenos vídeos que as mães fazem hoje com muita maestria. Enfim, são recursos que, quer queiram, quer não, eles vão ter que ser incorporados. Principalmente, veja bem, para atender aquelas regiões mais longe, onde a assistência médica chega com muita dificuldade, não é? Ou mesmo nas grandes cidades, onde a locomoção às vezes é muito difícil. Então eu acho realmente que essa pandemia vai modificar muita coisa nas relações humanas, na atividade médica, na relação familiar e na relação interpessoal. Doutor Ney, última pergunta aqui. As mães perguntando sobre as outras viroses, sobre rotavírus, sobre dengue, sobre chikungunya. Quais são os sinais de que essa criança precisa ser levada ao pronto-socorro, né? Tá todo mundo com receio hoje de levar ao pronto-socorro, mas mesmo que não seja o coronavírus, o que é que deve realmente fazer com que essa mãe leve seu filho para o atendimento de urgência? Querida, eu estou impressionado como essa epidemia, essa pandemia fez desaparecer todas essas doenças. Desaparecer entre parênteses, não é? Porque, na verdade, não é o caso. Elas continuam aí do mesmo jeito. E é preciso que a gente entenda o seguinte: o mundo dos micróbios, a gente chama da microbiota, eles vivem num equilíbrio. Certo? Por exemplo, houve uma época em que tinha muito o vírus da poliomielite, ele foi disseminado no mundo inteiro. Aí veio a vacinação, controlou isso. O vírus da varíola era uma doença mutilante, terrível. A varíola foi a primeira doença a ser erradicada da face da Terra através da vacinação. Foi o primeiro grande vitória da vacinação. Mas essas bactérias, principalmente esses vírus, eles vivem num equilíbrio. Quando você consegue controlar uma, por exemplo, nós controlamos o vírus da paralisia infantil, que é o enterovírus, aí surgiu outro enterovírus, que foi o rotavírus. Aí estava fazendo um estrago grande, aí surgiu a vacina contra o rotavírus. Aí passaram a surgir outros vírus, os coronavírus começaram a aparecer. E é assim que caminha a humanidade, sempre tentando manter um equilíbrio, essas viroses sempre vão existir, não é? E essa pergunta que me foi feita de quando é que eu devo levar o menino ao médico, é realmente uma pergunta-chave na pediatria e de difícil resposta. Mas, de uma maneira geral, a gente recomenda o seguinte: não precisa levar a criança do pronto-socorro na primeira febre, ao sinal de febre. Né? Eu não me esqueço nunca de um dístico que eu vi uma vez num ônibus em Lisboa, e tinha escrito o seguinte: em plena epidemia de influenza, que lá o inverno é novembro, dezembro, então os casos pipocam. Isso foi há uns 2 anos atrás. E tinha
Para mim tá travando, doutor Ney, seu áudio. Voltou agora, voltou. Oi, voltou. E ó, a live aqui tá me indicando aqui 2 minutos para terminar. Doutor Ney, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que foi muita informação importante para as mães que estão aqui acompanhando. E se você quiser falar mais algo, tá aí, tem 1 minutinho ainda para falar. Não, só agradecer essa oportunidade, sua gentileza, não é? É uma experiência interessante para mim. Eu imagino que é uma maneira da gente ajudar a difundir ideias, fujam das fake news em todos os sentidos, não só na vida comum do dia a dia, como na medicina, principalmente. Parem de receitar remedinho, colazinho que é bom para menino dormir, aí bota um colazinho e aí todo mundo usa aquele colazinho e, enfim, vamos nos ater mais a fatos concretos. A ciência existe, ela está aí para nos servir, ela tem feito avanços notáveis, não é? E vamos cada vez mais aprimorar a nossa relação interpessoal para a gente fazer o nosso papel aqui na nossa nave, a Terra, que é ser feliz. Um abraço a todos. Ótimo.